todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Fora da Caixa Despertar. Obrigado pela presença de cada um. Nosso primeiro vídeo do ano. Ano passado, final do ano passado para esse ano, eu estou quase numa lacuna de um mês sem gravar, né? Festas de final de ano, férias, enfim, eu quero retomar esse ano agora e trazendo muito mais conteúdos para vocês. Estou gravando através do meu telefone, tive um probleminha com o meu computador, mas a partir dos próximos a gente já consegue estar retomando nele, tá bom? Então, para você que não é inscrito, sejam muito bem-vindos, se inscreva no canal, para você que já é, curta, compartilhe, para que esse canal e a palavra possa ganhar relevância, tá? Então, pessoal, hoje eu vou trazer esse vídeo, né, falando sobre a estreia da minissérie da Rede Record, Gênesis, né? E trazer alguns pontos, né, vendo que é uma produção realmente grande, mas que tem alguns pontos que me incomodaram, né, para que pudesse esclarecer para cada um de vocês. O primeiro ponto é esse que está aí na tela, né, dinossauro. O que eu acho interessante é que na cosmologia bíblica nós não vemos falar em dinossauro, nós não vemos falar em outros animais desse tipo. E a Bíblia, né, segundo a sua cosmologia, tem em torno de 6.000 anos. Os dinossauros, conforme nos contam, né, isso mais à frente eu quero ver se eu faço um vídeo explicando mais detalhado, nos contam que eles têm em torno de 65 ou 60 milhões de anos, né, que eu não creio. Tá? Eu creio que está na palavra, eu creio que está na Bíblia, aquilo que o Senhor nos deixou. Então eu creio numa terra jovem, uma terra com 6.000 anos de tempo, né? E eu creio que o Senhor tenha feito isso aqui para a gente, não com os dinossauros, né? Enfim, mas é tema de outro vídeo. Mas tratando mais uma vez em relação à minissérie, eu fico triste, né, porque na cosmologia a gente não vê falando de dinossauros, a gente não vê, eles colocaram uma teoria, né, da queda de Lúcifer juntamente com a terça parte dos anjos, e a gente não vê isso em momento algum na palavra. Eu acho que para poder nós ganharmos vidas e alcançarmos exatamente as pessoas, nós temos que falar, é o que eu sempre falo em meus vídeos, né? A literalidade bíblica, né? A gente tem que falar o que realmente está na Bíblia, né? Aquilo que a gente não tem que complementar, a gente não tem que colocar absurdos, exatamente retratar o que está nela. E essa minissérie, pelo menos nesse início, não está retratando, né, como que tem que ser, que é tão simples você falar da palavra, você falar aquilo que está escrito, que Deus ele nos deixou. Então, no primeiro capítulo, o que me chamou muito a atenção foi exatamente a queda de Lúcifer, né, sendo a causa, né, do sumiço, né, da extinção dos dinossauros. Então, para mim é um pouco é uma teoria de heresia, né? E eu não concordo, né? Então estou trazendo aqui a minha avaliação. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, né? Então, escrito por Moisés. Então a gente não vê em momento algum relatando isso, se tratando disso. Então, nesse primeiro capítulo me chamou a atenção, né? Apesar de ser uma produção grande, poderia estar retratando exatamente o que a Bíblia fala, né? E é ruim isso, porque você acaba que você quer abranger todo o público e você fica com receio de falar a verdade, né? Para poder você não ser limado ali. E como o nosso canal, eu já falei, já nasceu cancelado mesmo, então eu falo aquilo que realmente está na Bíblia. É triste você ver uma emissora grande como a TV Record retratando nesse ponto, né, num sentido totalmente distorcido, né? Tá mudando literalmente a cosmologia bíblica. Isso no primeiro capítulo. No segundo, né, que eu me deparei, também achei muito estarrecedor. Primeiro ponto, vemos um Adão extremamente machista,
né? A gente não vê a palavra ela falar isso, apesar de que eu creio que seja para poder realmente ganhar tempo, né? Porque é uma minissérie, tem que colocar quadros, enfim, cenas, mas você retratar um Adão machista, para mim, é demais. A gente vê os filhos de Adão totalmente rebeldes, né? Uma coisa estranha, enfim, é outro ponto. E um terceiro ponto é que a Bíblia retrata que Adão e Eva tiveram 33 filhos, né? Dentre esses 23 mulheres e 10 homens. E só esses filhos, né, foram após a morte de Abel e após o nascimento de Sete. E na trama, né, na minissérie, a gente vê exatamente o contrário. Eles inverteram a situação, já colocaram filhos que não eram esse número antes do nascimento de Sete. Então eu queria poder de fato entender. Mas eu sei o porquê disso, né? A gente sabe o que está por trás, a gente já vem batendo há muito tempo em relação ao sistema, o que vem se falando, e a gente sabe o porquê, né, de não contar realmente a verdade da cara a tapa. E outro motivo da gente não ver comentar exatamente é aquilo que eu já venho falando o ano passado inteiro, né, no início do meu canal, os vídeos sobre como que é o formato da Terra. Então a gente vê novamente a covardia, né, porque para mim é se acovardar, de você não falar como Deus ele narra na própria Bíblia, como os hebreus eles criam e como é a Bíblia literalmente. Ela é uma terra que não é do jeito que nos contam, que não é como a escola nos ensina. Então a Bíblia ela narra, ela fala que o Senhor, o Espírito de Deus pairou aqui na terra, sobre as águas, uma terra sem forma, vazia e trevas. Então, primeiro ponto, de onde é que estavam os dinossauros antes? Então quer dizer que Deus está omitindo antes? Como assim? O primeiro ponto, que a terra não tinha forma, ele formou a terra. E os dinossauros já habitavam em uma terra, então existe uma contradição. A outra contradição que a gente vê é exatamente sobre o formato. Então, o Espírito de Deus ele andava, né? Ele, enfim, criou a luz, né? Separou a luz das trevas, enfim, e chegando em Gênesis 1, versículo 7, mais específico, fala que Deus ele separou as águas de baixo das águas de cima, né? E as águas de cima é o firmamento, chamado céu. Então, aonde que está aí? Onde que está a Terra conforme a Bíblia narra, uma Terra plana? Aonde está aí? A gente vê de novo, mais uma vez, mas é claro, isso aí já era esperado, até porque eu tenho que ter muito cuidado com o que vou falar, mas a gente sabe que tem muita situação e o sistema está incluso, né, nesse meio, na mídia, em algumas igrejas, né, ou na maioria, enfim. Então a gente sabe que é muito complicado isso. Obviamente que o nosso dever como cristão é orar a Deus e se basear na palavra, né, e no Espírito Santo. Mas eu deixo exatamente a minha tristeza de não ver realmente a Gênesis sendo narrado de forma literal e não especulado como isso está sendo feito. Se você pega um livro, seja ele qual for de história, você vai ler o livro da forma que você acha que tem que ser, ou você vai ler conforme está escrito. Entende? Então, é essa distorção e muitas vezes covardia de não apresentar exatamente o real, o que Deus ele nos passou, o que Deus ele nos criou. Então, infelizmente, até o segundo capítulo agora, né, e eu creio que seja assim também para frente, vamos ver muitas coisas distorcidas, né, tiradas do contexto, como sempre fazem no sistema, como sempre fazem nas escolas, como sempre fazem na nossa vida. Também está acontecendo também nessa minissérie, que poderia ser tremenda, né, poderia abranger muita gente, ao invés de confundir, porque o que está fazendo é confundir. Está confundindo, e não é a verdade total que está ali. É claro que muita coisa de fato é real, que está lá, mas poderia contar exatamente o feijão com arroz, exatamente o que está escrito na palavra, e não colocar teorias, né? Porque para mim essa dos dinossauros é uma teoria e omissão de omitir exatamente como que está na palavra bíblica.
Ok, pessoal, então um breve resumo do que eu vi nesses 2 dias de minissérie, e deixar claro alguns pontos, né, que a gente sabe o porquê, né? A palavra fala que no final dos tempos vão existir falsos profetas, né? Então a gente vê já acontecendo isso, e é uma pena, porque poderíamos ganhar muitas vidas, né? Eu creio que muita gente não sabe como que funciona. A gente vê um Adão machista, né? A gente vê um contexto totalmente distorcido, enfim. Mas é só um resumo, né, bem rápido, para poder passar a minha impressão e o que eu penso, né, em relação à palavra, o que a gente crê e o que está na Bíblia, né? Então, obrigado mais uma vez pela presença de cada um, agradeço, nos vemos nos próximos vídeos e forte abraço, fique com Deus, tchau.